Olá meninas, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo, tá, explicando mais um pouquinho sobre o meu silicone. No meu canal tem o primeiro vídeo que eu fiz, só que como eu não gostei muito dele, eu achei que eu não expliquei direito, faltou falar algumas coisas, então eu decidi fazer um outro vídeo melhor para vocês. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dê um like e compartilha. Primeiro, eu tenho para falar para vocês é o seguinte: se vocês têm vontade de fazer, realmente vão e façam, corram atrás, porque eu lembro que na época que eu estava procurando pesquisando para poder saber sobre o silicone, colocar, eu fui contra algumas pessoas, porque teve gente que falou para mim que era besteira, que eu não precisava colocar, que eu ia passar por uma cirurgia por causa de uma vaidade, que não tinha necessidade disso. Mas por ser o meu sonho, como eu contei no meu primeiro vídeo, era uma coisa que estava mexendo com a minha autoestima, então eu decidi mesmo assim correr atrás e colocar. E eu não dei ouvidos a essas opiniões, porque eu acho assim, vaidade tem um limite, mas se é uma coisa que está te incomodando e você só quer melhorar, mudar, eu acho que não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Então, se vocês têm realmente vontade de colocar, se é o sonho de vocês, se é uma coisa que mexe com a autoestima de vocês, corram atrás e façam mesmo. Primeiro, vocês têm que ver o médico, tá? Vocês vão escolher o médico que vocês vão fazer, o cirurgião. E aí, depois que vocês escolherem o médico, vocês vão ter a primeira consulta, tá? E nessa primeira consulta, o médico vai analisar o seu corpo, vai tirar suas medidas, vai perguntar o porquê que você quer colocar prótese de silicone nos seios, o que que te incomoda. E aí você vai passar tudo para o seu médico, tá? Ele vai te passar alguns exames. E aí nesses exames você tem que fazer para saber se está tudo ok com o seu corpo. Nesses exames é sangue, você vai ter que tirar chapa, né, do seio. São exames assim básicos, né, de uma cirurgia que vocês têm que fazer. E aí vocês fazendo esses exames e estando tudo ok, vocês têm que esperar até a data da cirurgia ser marcada. No meu caso, eu sou muito ansiosa. Então, assim, antes de ter a data marcada para a cirurgia, quando eu estava no processo de exames, essas coisas, eu ficava muito ansiosa para chegar o dia da cirurgia, eu queria que chegasse logo. Eu pensava assim, nossa, eu não vejo a hora de colocar, por mim eu colocava amanhã, né? Eu ficava nessa ansiedade, eu não dormia direito, porque eu já sou muito ansiosa. E aí, chegando o dia da cirurgia, já foi um pouco diferente, né? Um dia antes, uma noite antes, eu já estava assim um pouco com medo, eu já estava, nossa, é amanhã minha cirurgia, é amanhã que eu vou realizar meu sonho, é amanhã que eu vou fazer essa tão sonhada cirurgia, que para mim era uma coisa muito importante. E aí eu fiquei um pouco nervosa, né? Eu passei a noite toda em claro. Eu lembro que eu tinha que estar de manhã no hospital. E aí eu passei a noite em claro, eu fui praticamente virada, porque realmente eu não estava conseguindo dormir, o nervoso estava tomando conta de mim. E aí, no dia seguinte foi o dia da cirurgia. Primeiro vocês vão ser levados para o quarto, né? Vocês vão chegar no hospital, que vocês fizerem. Tem que preencher uma ficha lá, botar seu nome, seus dados, falar se vocês bebem, se vocês usam algum medicamento, se vocês usam drogas. E lembrando que vocês têm que realmente falar a verdade, porque é muito importante isso, porque como vocês vão receber uma anestesia, né? É importante tanto o médico quanto o anestesista saber se vocês realmente usam remédio, se usam drogas ou se já usaram drogas. Então tem que passar tudo mesmo para o médico. E aí vocês chegando lá, vão preencher a ficha, vão para o quarto. No quarto, vocês ficam conhecendo um pouquinho o quarto, né? Ficam tentando se acalmar, porque realmente é normal esse nervoso logo de início, né? No meu caso, eu estava tão nervosa, ainda mais por ser a minha primeira cirurgia. Eu nunca fiz cirurgia nenhuma, nunca tinha feito nada. Então era a minha primeira cirurgia, eu realmente fiquei muito nervosa. E aí você fica lá um pouquinho no quarto conhecendo e se acalmando. Vem um anestesista, tá? No meu caso, ele me deu um comprimido, um comprimidozinho para mim tomar, e era como se fosse um calmante, né, para mim ir relaxando. E aí eu fui, tomei o comprimido e fui para o centro cirúrgico depois. No centro cirúrgico, a única coisa que eu lembro, porque depois eu apaguei, eu só lembro de eu chegando lá, tava o anestesista e a minha médica lá, e aí o anestesista foi e aplicou a outra anestesia, que no meu caso foi anestesia geral,
E aí ele aplicou anestesia e falou: olha, daqui a pouco você vai dormir. Foi questão de segundos, eu apaguei em menos de 5 segundos e foi muito rápido. No meu caso foi bem rápido. Em questão de segundos eu apaguei e aí eu não lembro mais de nada, né? Foi feito a cirurgia e eu acordei, eu já estava voltando pro quarto já. Acordei grogue, porque é normal da anestesia você ficar grogue, parecia que eu estava drogada. E aí eu fiquei naquele dorme, acorda e muito grogue. Vocês têm que ficar um tempinho no quarto em observação depois da anestesia. Eu fiquei algumas horas no quarto e fiquei em observação para saber se estava tudo ok, se estava tudo bem. Depois eu fui liberada. É, quando eu fui para casa, o efeito da anestesia tinha passado. Então começou as dores, que no meu caso, assim, foi insuportável, eu não aguentei de dor, doía bastante. A anestesia tinha passado totalmente o efeito, então eu comecei a sentir todas as dores que eu podia sentir no dia e foi muito complicado. Eu precisei da ajuda do meu marido para tudo. Eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia fazer assim com o braço, eu não conseguia fazer nada, porque tudo doía, tudo incomodava. Então, é uma coisa bem chatinha isso. E aí tem toda a sua recuperação, tá? No meu caso, os meus pontos abriram, como eu comentei no meu primeiro vídeo. Então, o meu processo de recuperação foi um pouco mais lento. Uma coisa que em 3 meses, para uma pessoa normal, já estaria bem, já poderia sair, já poderia usar uma roupa normal. No meu caso, demorou uns 4, 5 meses, porque a minha pele não é uma pele legal para recuperação. Então, meus pontos todos abriram e eu tive que ir na minha médica de novo, tomar ponto todo de novo, tive que começar a tomar os remédios de novo, né, e esperar cicatrizar. É, quando vocês saírem do centro cirúrgico, vocês vão sair já com um sutiã de silicone, um sutiã já próprio para cirurgia de silicone, tá? E eu indico a vocês a comprar um sutiã com abertura na frente, porque tem uns que a abertura é atrás, nas costas, e como no meu caso eu não conseguia fazer nada, nem levantar o braço, para mim foi muito útil um sutiã com abertura na frente, porque dava para mim poder abrir e conseguir tirar o sutiã. Então eu recomendo a vocês, se vocês forem fazer e estiver procurando um sutiã, procure um de abertura na frente, que é bem melhor e é bem mais prático. E aí na minha recuperação foi passando os dias, né? No início a prótese de silicone ela fica bem dura e bem aqui em cima, porque ela ainda não está encaixada. Então vocês podem achar estranho, como eu achei estranho no início, porque era duas bolas assim enormes, bem aqui em cima, muito duro. E com o tempo, né, e justamente com esse sutiã que eu falei, que é o sutiã próprio para cirurgia de silicone, ele vai fazendo a prótese se encaixar e ficando num formato mais natural. Então, isso leva um tempinho, é questão de meses, e aí vocês vão vendo a diferença. Cada semana que passava, eu tirava uma foto para poder ver a diferença. Ele realmente ia ficando com uma forma mais natural, ele ia ficando mais redondinho, ele ia descendo, ficando mais molinho. Então eu sempre tirava fotos para poder acompanhar. Isso é bem legal também vocês fazerem. E foi passando o tempo, como eu falei, a minha recuperação foi em torno de uns 4, 5 meses, tá? Eu queria tanto sair na época e botar um sutiã, né? Um sutiã normal, porque esse sutiã do silicone, ele é um sutiã bem feio, né? Não dá pra você usar um decote com esse sutiã, ele é um sutiã bem desagradável, ele aperta, ele comprime o seu seio. Então eu tava muito animada para poder sair, botar decote, e eu não podia porque demorou bastante no meu caso. Mas aí depois, quando eu comecei a poder usar, que a minha médica liberou, eu fiquei toda feliz, eu saía na rua com decote, todas as fotos, eu fiquei meses tirando fotos e saindo, eu ia na esquina, eu botava uma blusa com decote, porque pra mim foi uma realização de um sonho. Eu acho assim, para quem quer muito isso, né, para quem é um sonho, deve estar entendendo o que eu estou falando. É uma coisa que mexe com a sua autoestima. Então, quando você realiza esse sonho, você fica maravilhada com aquilo, sabe? Você quer mostrar para todo mundo, você fica o tempo todo olhando, tocando. É uma sensação maravilhosa. No meu caso, eu super recomendo. Valeu muito a pena para mim, melhorou muito a minha autoestima. Então, eu saía na rua com decote, eu tirava fotos com decote. Tudo eu fazia com decote, era tudo novo pra mim, eu nunca tive um seio, meu seio sempre foi muito pequeno,
Então, para mim, era tudo muito novo. Então, tudo eu queria mostrar os meus seios novos. É, Lembrando assim, eu tô grávida agora, né? E para quem tem dúvidas se o silicone interfere na gravidez, na amamentação, não interfere em nada, tá? Nem na produção do leite também não interfere. A prótese que eu tenho nos seios é uma prótese da marca chamada Silimed, tá? Essa prótese que eu coloquei, ela não tem validade. Então, assim, ela dura o resto da vida. Ela só irá acontecer assim de eu ter que tirar só se acontecer algum problema nela. Aí se acontecer algum problema eu vou ter que tirar, né, e tal. Mas até hoje nunca aconteceu nada. Eu tenho quase 2 anos com essa prótese, então ela não tem validade como antigamente algumas próteses tinham um certo tempo de validade. Então passava alguns anos, a pessoa tinha que trocar. Essa que eu coloquei, ela não tem isso, ela dura para sempre. Agora eu vou falar para vocês os valores também, tá? A prótese, ela você paga separado, tá? Primeiro você tem que pagar a prótese e aí depois você vai pagar a equipe e o hospital aonde você for ficar. No meu caso, eu paguei R$ 8.000, mas já foi com tudo, já com a prótese, já com a equipe, o hospital, tá? Então foi em torno de R$ 8.000. O hospital que eu fiz foi um hospital em Ipanema, ele fica localizado no Rio de Janeiro e eu super recomendo também. Eu fui muito bem atendida, tanto eu quanto meu marido, nós fomos muito bem atendidos lá. E vocês têm que procurar bem quando vocês estiverem querendo realmente fazer, se decidirem fazer, procure bem o médico que vão fazer a cirurgia de vocês, tá? O hospital, vocês têm que visitar o hospital antes, então tentem procurar tudo direitinho. Vocês têm que se sentir confortável e vocês têm que confiar no médico que vai fazer a cirurgia de vocês. No meu caso, eu escolhi a minha médica e eu fui na minha primeira consulta com ela. Nessa primeira consulta, ela já me passou total confiança, então realmente eu confiei nela ali para ela poder cuidar do meu corpo. E uma coisa também que eu falo para vocês é sempre escute o conselho do seu médico, porque na minha primeira consulta eu cheguei com o intuito de colocar um seio enorme, uma prótese muito grande. E aí ela me explicou e falou por causa do meu corpo, por eu ser muito magra, por causa de estria, porque iria esticar muita pele, me passou um tamanho menor e eu tive que confiar nela para saber se realmente esse tamanho era o ideal e ficou mesmo o tamanho ideal. Então assim, confie no médico, confie no que ele vai passar para vocês, tá? Vocês podem achar que é pequeno, que vai ficar pequeno, mas realmente não fica no tamanho ideal para o corpo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu quis fazer de novo, porque, como eu comentei, o outro não ficou legal, eu não gostei. Então, eu espero que vocês gostem desse e obrigada!